E a gente começa tratando desta tentativa de golpe e depois de tudo que vem sendo investigado, o Exército está preparando uma reformulação na sua estrutura, em especial desse grupo que a Jussara Soares vai trazer mais detalhes, os chamados Kids Pretos. Muito boa tarde, Jussara Soares, a sua apuração. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Olha, Yuri, de fato, toda essa apuração, a investigação da Polícia Federal, que aponta a participação de integrantes dos chamadas Forças Especiais, né, os Kids Pretos, nessa trama golpista, tudo isso está fazendo com que o Exército faça um diagnóstico e prepare uma reformulação para este grupo, que são militares destacados para missões especiais, por exemplo, contra terrorismo, operações contra a guerrilha, tudo isso é uma força que ela tem essa missão especial, só que acabou ganhando destaque ultimamente pelo envolvimento de alguns desses integrantes nessa trama golpista. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, que eram forças especiais, são forças especiais. O próprio ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, também o general Mário Fernandes, que está preso, ele é apontado ali como responsável por por desenhar um plano para a execução do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Bem, há muitos outros que são citados nesse inquérito da Polícia Federal, alguns estão presos, mas como que isso tem repercutido dentro das Forças Armadas? Gente, a gente está só com uma pequena falha técnica ali, mas a gente já ajusta ali a imagem da Jussara Soares. A gente estava com as informações dela conseguindo ouvir, mas a gente já volta aqui para a Jussara complementar essa apuração importante. Essas forças especiais, Kids Pretos, acabaram ficando no centro de toda essa investigação da Polícia Federal a respeito da trama golpista. Seriam eles ali os principais envolvidos ali, ou integrantes dessas forças especiais, os principais envolvidos em colocar em execução tudo aquilo que foi discutido por uma parte desses militares que estavam no entorno do governo Jair Bolsonaro depois das eleições, como a vigilância a autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal. Semana passada a gente trouxe, inclusive, uma nova imagem do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, sendo vigiado fora do país, em Lisboa. Agora sim, Jussara Soares, a sua imagem de volta aqui regularizada para você poder dar complemento da sua apuração, por favor. Exato, Yuri. E aí, o que acontece? A partir disso, né, os Kids Pretos acabaram ficando muito conhecidos pela participação nessa trama golpista, segundo a Polícia Federal. E aí, até no final de semana, a gente trouxe a informação aqui que o PSOL quer pedir ao Ministério da Defesa a extinção dessas forças especiais. Claro que dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, isso é inimaginável. O que eles dizem é o seguinte: é preciso sim ter este grupo de elite para atuar nessas missões especiais. São militares que são treinados, como eu estava dizendo aqui, para ações, por exemplo, contra terrorismo. Isso é uma missão, por exemplo, que é feita em grandes eventos aqui no Brasil. Por exemplo, recentemente teve o G20. Então, há sim, dentro do Exército, um reconhecimento de que essa apuração da Polícia Federal exige uma mudança, um diagnóstico do que permitiu esse tipo de situação, porém não é possível terminar. Nenhum país pode abrir mão de uma tropa especial, uma tropa para essas missões especiais que eu estava mencionando aqui. Yuri, o que eu pude apurar é que pelo menos tem um prazo ali até março para fazer um diagnóstico do que pode ser mudado dentro dessa tropa de forças especiais. Yuri, tem um detalhe ali que chama bastante atenção ali, de algumas mudanças que estão em discussão. Claro que ainda isso não está fechado, isso são ideias que estão sendo debatidas e esse diagnóstico vai verificar se será possível ser implementado ou não. O que eu tenho aqui, por exemplo, é que esses cursos de formação de forças especiais não sejam feitos mais para militares no início da carreira. Está em estudo que esse curso de formação específica seja para militares que já tenham mais tempo na carreira. Ou seja, o que me disseram? É preciso, para atuar numa missão tão especial assim, precisa ter mais tempo, mais maturidade e mais experiência. Então, essa é uma mudança. Há também, Yuri, segundo a minha apuração aqui, é que pode haver, sim, uma mudança no escopo de atividades que hoje são exercidas pelas forças especiais. É um diagnóstico.
tudo que as forças especiais estão fazendo hoje em dia precisa ser feito por eles, desempenhados por ele, isso é algo que está sendo avaliado também. E claro, se tiver ali uma diminuição na atuação, pode ter ali um impacto, inclusive, na formação do número de militares formados para atuar como esses kids pretos. Bem, aí o que eles me disseram? Na verdade, hoje em dia, tem mais formados do que realmente pode ter uma demanda dentro do Exército para atuar nessas missões especiais. Então, isso são alguns diagnósticos que estão sendo feitos. Claro, outra coisa também, algumas medidas, essas inclusive já estavam sendo tomadas. Mudanças curriculares, inclusive questões de doutrinação. Então, tudo isso está sendo passado um pente fino, porque, claro, toda essa investigação da Polícia Federal, toda essa trama golpista que está sendo apontada pela PF, tudo isso tem um impacto lá dentro das forças especiais. Não significa, Yuri, que vai ter a extinção das forças especiais. Até porque é uma questão de segurança aqui para o país e que é preciso, sim, contar com essa tropa de elite para algumas dessas missões. Essas são as informações. Por outro lado, o Exército reconhece que é preciso fazer uma reformulação assim nos chamados kids pretos. Só para a gente trazer aqui de informação, Yuri, por que eles são chamados de kids pretos? Porque durante essas operações sensíveis, são operações muito sensíveis, eles usam um gorro preto para até não serem identificados. Daí o nome. E aí tem um outro detalhe, Yuri, que eu estava conversando hoje de manhã com alguns militares, eles me disseram o seguinte, que pela característica dos kids pretos, das forças especiais, eles deveriam adotar a descrição. Mas eles acabaram de um modo dentro das Forças Armadas se identificando como uma elite e muitos acabaram, inclusive, divulgando isso. Então, dentro ainda, eu cobri aqui o governo Bolsonaro e muitos falavam, você olhava, não, aquele ali é de preto, são forças especiais. Então, acabaram dando mais promoção do que deveria ter um militar que atua em áreas tão sensíveis, em missões tão sensíveis. Então, esses são alguns pontos levantados. A gente espera aí, tem um prazo, claro, também na minha apuração é importante a gente trazer aqui que o Exército está passando ali por uma reformulação em várias áreas, refazendo um estudo, preparando esse Exército para o futuro, assim, como me dizem, porém, toda essa investigação da Polícia Federal, que aponta vários kids pretos nessa trama golpista, isso fez com que isso se tornasse uma prioridade dentro do Exército. Então, isso que é importante. Lembrando que entre os kids pretos aqui conhecidos, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que é tenente-coronel, o general Mário Fernandes também, que era apontado ali como o autor daquele plano para executar Lula, Alckmin e o também ministro Alexandre de Moraes, e além de outros, por exemplo, o coronel da reserva Marcelo Câmara, que era um assessor ali bem próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro.